Feliz sábado, irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. É bom ver a igreja cheia. E hoje nós temos um assunto muitíssimo importante e especial. Quero dizer para os irmãos que há a possibilidade de a cada ano eu pregar este mesmo sermão. Para quem sabe relembrar, reafirmar aquilo que nós já sabemos, mas não custa nada relembrarmos. O tema de hoje, pode colocar, nós vamos falar sobre reverência. Reverência na casa de Deus. Este é um tema extremamente importante, necessário, e como disse, vez por outra, quem sabe uma vez no ano, eu prego este mesmo sermão para relembrar cada um de nós dos deveres que temos para com o Altíssimo. Feche os seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor antes de lermos a sua palavra. Santo Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos na Tua casa e viemos com o coração aberto para a recepção das impressões poderosas do Espírito Santo. Por favor, Senhor, fale conosco, mas que isso produza as mudanças necessárias em nós, que o nosso comportamento possa condizer com a grandiosidade da Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2 e o versículo 20. Abacuque, capítulo 2 e o verso 20. Abacuque é um livro um tanto difícil de ser encontrado no Antigo Testamento. Ele está ali antes de Sofonias e depois de Naum. Abacuque capítulo 2 e o verso 20. Obrigado, excelência. Ainda ouço algumas páginas passando. Abacuque 2 e o verso 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Falar sobre reverência, principalmente na casa de Deus, é um tanto desafiador. Tendo em vista que alguns acreditam que este é um assunto que talvez não devesse ser falado assim do púlpito, alguns imaginam que a gente deve conversar de forma particular. Outros imaginam que a casa de Deus, obrigado, excelência, a casa de Deus, este lugar, é a nossa casa, Deus é nosso Pai, e como Ele é nosso Pai, você está em casa, então você pode ficar à vontade. Ainda outros que acreditam que a igreja, conquanto seja um espaço em que buscamos a Deus, não deve também ser um lugar assim que nós devemos tratar com tanto rigor. Mas, de fato, a reverência é um assunto extremamente importante e que precisa ser levado em consideração por cada um de nós. Os anjos de Deus, ao estarem à sua presença, diz a palavra do Senhor que eles velam o seu rosto, eles velam os seus pés, eles abaixam a cabeça e eles repetem: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Ao estarem na presença de Deus, estes seres que nunca conheceram pecado, reconhecem a grandiosidade de estarem ali na presença de Deus, e apenas louvam, apenas exaltam. E queridos, pasmem, muitos de nós, pecadores, débeis, defeituosos como somos, que deveríamos muito mais que os anjos, honrar e prestar a verdadeira reverência que é exigido dos seres criados,
Agimos como se estivéssemos, muitas vezes, na nossa própria casa ou numa transação comercial, no meio da rua. O livro Profetas e Reis, na página 48, diz o seguinte: a verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo senso de sua infinita grandeza e a noção de sua presença. Com este senso do invisível, todo o coração deve sentir-se profundamente impressionado. Queridos, é só quando você tem a noção de quem está aqui, só quando nós realmente temos a noção, a profunda noção da grandeza de Deus, é que nós nos sentimos impressionados e prestamos a Ele verdadeira reverência. Diz mais o texto: a ocasião e o lugar de oração são o quê, irmãos? Por quê? Deus está ali. Ah, mas são 4 paredes, é apenas prédio. E algumas pessoas nesta teologia moderna, progressista, que diz por aí: não se preocupe com o espaço físico, a igreja é você. Sim, a Bíblia diz que o corpo de crentes reunidos é a igreja, é o templo. Mas esse espaço que foi dedicado a Deus é sagrado. E por quê? Porque Deus está aqui. Isso torna este ambiente sagrado, isso torna este ambiente diferente, isso torna esse ambiente especial, isso faz com que este lugar deva ser tratado com a mais absoluta reverência possível. Os anjos, quando pronunciam o nome de Deus, velam o rosto. Com que reverência, então, não devemos nós, que somos pecadores caídos, tomá-lo em nossos lábios? Mas há muitos de nós que fazemos até gracejos, piadas com o nome de Deus. Nós vamos trabalhar o aspecto da reverência em alguns tópicos, e o primeiro deles é a reverência para com Deus, para com o Altíssimo. Como devemos agir, como devemos falar, como devemos nos comportar. Não devemos nunca, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Eu estava num trabalho, um colega fez uma piada, falou de Jesus, falou de Deus, e você deu risada. Não. Não devemos nunca, de maneira nenhuma, tratar com leviandade os títulos ou nomes da divindade. Ainda no livro Primeiros Escritos, na página 30, diz assim: vi que o santo nome de Deus devia ser usado com reverência e o que, irmãos? Temor. Temor. Algumas pessoas querem sugerir que a palavra temor utilizada aqui e também na Bíblia seja mais uma expressão assim de, é temor no sentido de respeito. Sim, também é no sentido de respeito, mas é para... A Bíblia, quando usa essa expressão temor, é temor mesmo, pavor. Aí você diz assim, mas é para a gente ter temor de Deus? Deus é nosso amigo, que estranho essa forma de abordar. Eu estava conversando com o pastor Sérgio Monteiro, que é um hebraísta, amigo pessoal, e falávamos exatamente sobre isso. A expressão hebraica nem na Bíblia quando fala, e a expressão grega quando fala sobre o temor a Deus, é temor mesmo. Agora imagine quando você, que é criança, foi lá e fez alguma coisa errada, que seu pai disse a você que você não deveria fazer, que iria quebrar determinado objeto, que iria fazer assim. Se você estivesse desobedecendo, aconteceria aquilo, e você foi lá e fez, e aconteceu exatamente como seu pai disse que iria acontecer. E você já sabe que a punição vai vir. E como é que você ficava? Irmãos, eu não vou mentir para vocês não, eu não cresci aqui nesse país não, eu cresci no Brasil. E lá meu pai tinha um negocinho chamado Chico Doce. Chico Doce, ele botou o apelido do cinto que ele tinha.
E de vez em quando, quando eu saía da linha, ele pegava o Chico Doce e dava umas instruídas para eu voltar para a linha. E eu ficava com medo. Aí porque eu não amo meu pai? É porque eu não respeito meu pai? É porque meu pai não é meu amigo? Não. É porque eu sei a minha posição e sei a posição dele. Quando Deus veio falar com o povo de Israel, a montanha fumegava. Deus falou e tudo tremeu. Deus disse, coloque uma corda ao redor do monte e diga ao povo de Israel, ninguém passe a corda. Passou, morre. Se o animal passar, morre. Vai ser fulminado. Aí o povo disse a Moisés, nós queremos ouvir a Deus, só você fala com Deus, por que ele não pode falar com a gente também? Deus disse, pronto, eu vou falar com eles, coloca a corda lá, diga a todo mundo para tomar banho, viu? Para vir na minha presença arrumado. E o pessoal se aprontou, se preparou, diz a Bíblia, se lavaram, e aí Deus foi falar com o povo. Na hora que Deus começou a falar, o monte começou a tremer. A Bíblia diz no livro de Êxodo que não ficou um. Saiu todo mundo correndo para dentro da barraca e gritando, Moisés, pode falar você, fale você, não deixa Deus falar, não, senão a gente vai morrer. O povo entendeu quem é Deus. Não ultrapasse a corda, Deus é santo, e devemos entender qual é a nossa posição. Qual é a minha posição? De pó. Eu e você somos pó, diz o livro de Isaías, somos menos que nada, estamos no negativo. E agimos como se fôssemos alguma coisa. Falamos com Deus e desrespeitamos a Deus como se fôssemos algo. É para ter reverência com temor e tremor. Então, o primeiro aspecto da reverência é entender quem é Deus. Agora, o outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês nessa manhã é a reverência para com a casa de Deus, este lugar em que estamos agora. E eu vou dividir aqui entre antes, durante e depois do culto. Eu quero ler alguns textos com vocês, porque eu preciso dar algumas instruções. Inclusive, já conversamos com os diáconos, e até o dia de hoje, não se levará em conta este período de ignorância, como diz a palavra de Deus. Mas a partir de hoje, irmãos, nós vamos cuidar com este aspecto aqui na igreja. E talvez você que esteja me assistindo, está em casa, que não esteve aqui no culto hoje, essa mensagem vai ficar gravada para que todos tenham acesso a ela. Eu vou dar algumas instruções sobre alguns procedimentos que vamos adotar aqui nesta igreja para a melhor reverência na casa do Senhor. Vamos lá. O que devemos fazer ou como devemos agir antes de começar o culto? Quando os crentes entram na igreja, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Se os crentes, ao entrarem na casa de oração, o fizessem com a devida reverência, lembrando-se de que se acham ali na presença do Senhor, o seu silêncio redundaria num testemunho eloquente. Mas entramos já com gracinhas, com risos, falando alto, como se estivéssemos realmente no meio da rua. Evitar conversas vulgares e cochichos e risos. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja, nem antes, nem depois das reuniões. Uma ardente e profunda piedade deve caracterizar todos os adoradores. Os cochichos, risos e conversas que se poderiam admitir em qualquer outro lugar não devem ser sancionados na casa em que Deus é adorado. Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que esta possa exercer impressão e influir sobre a alma. Uau! Então quer dizer que cochichos, risos, conversas paralelas, não. O momento do culto, não é para isso. Mas você veio aqui para quê mesmo? Eu vim aqui para quê? Se você veio aqui assistir um culto, não precisa vir. Você pode ficar em casa. A internet está aí, você assiste de casa. Você não precisa vir aqui para assistir. Você vai num show, aí você assiste.
Você vai num espetáculo musical, você assiste. Você vai no teatro, você assiste. Você vai em qualquer ambiente, você assiste. Aqui você não veio para assistir. Todos nós que aqui viemos para prestar culto a Deus e não assistir um culto a Deus. E quando eu presto culto a Deus, eu me envolvo no processo de adoração. Então, eu e você não estamos aqui somente para sentar e assistir um culto. Eu estou aqui para prestar um culto. Aí eu volto para casa diferente, porque eu não vim assistir. Há pessoas, queridos, que nem chegam em casa, já no carro começam a criticar. O culto de hoje eu não sei não, eu particularmente não concordo, e as crianças ouvindo, e já aprendendo com seus pais, como se deve criticar a igreja. Eu não gosto desse pregador, esse pregador que falou hoje, e para aí começa. Cheio de erros de português, o outro cheio disso, cheio daquilo, falou umas besteiras, e aí a pessoa já vai, nem chega em casa, já no caminho para casa vai criticando. Na hora do almoço é o momento de criticar, é o momento de falar mal. Queridos, você não veio aqui para ser um mero espectador, você veio a esta casa para prestar culto, aí você não tem tempo para ficar olhando os defeitos, porque você está ocupado adorando a Deus. Então, se você veio à igreja para prestar um culto, seja muito bem-vindo. Este espaço é para você. Você vem aqui, se assenta e louva, e canta, e ora, e o pregador está pregando e você está orando, e está dizendo assim: Senhor, fala através dele, fala comigo, Senhor. Tem gente que está, o pregador pregando e a pessoa está pensando, essa foi para fulano. Essa foi para o irmão fulano, foi para você, querido. Mas a gente está preocupado tanto com o outro que está do lado, que a gente esquece que Deus está falando com a gente. Venha prestar culto e não assistir o culto. Entendeu a diferença? Assistir culto é uma coisa, prestar culto é outra coisa diferente. E quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos para prestar um culto ao Senhor. Todos nos envolvemos. Para assistir, podemos ficar em casa. O que mais? Usar os minutos que antecedem o culto para a devoção silenciosa. Se faltam alguns minutos ainda para o começo do culto, os crentes devem entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus, para que o culto se torne para eles uma bênção especial, operando a convicção e conversão em outras almas. Devem lembrar-se de que estão presentes ali quem, irmãos? Mensageiros do céu. Essa é a nossa postura. Não começou o culto ainda? Eu já chego, eu já sento, eu já leio a palavra, eu vou orar e estar ali na presença do Senhor. Pastor, então não pode cumprimentar os irmãos? Eu faço questão de cumprimentar a todos assim que chego, mas depois eu me assento. E é o momento de meditar, é o momento de buscar a Deus. Os momentos que antecedem aí nessa hora, se o sonoplasta já está, pode colocar a música ambiente, aquele hino especial, que vai elevar o nosso coração, enquanto o culto não começa. Mas tem gente que pensa assim, o culto não começou, podemos conversar, bater papo, dialogar. Quer bater papo? Sai ali, fique ali em outro espaço, mas não no ambiente que é sagrado. Ok, falamos como deve ser a nossa postura antes de começar o culto, mas e durante o culto? Vamos lá? O momento da oração durante o culto. Ao ser aberta a reunião com oração, cada qual deve ajoelhar-se na presença do Altíssimo e elevar o coração a Deus em silenciosa devoção. As orações dos fiéis serão ouvidas e o ministério da palavra provar-se-á eficaz. A atitude indiferente dos crentes na casa de Deus é um dos grandes motivos porque o ministério não acusa maiores resultados. Então, é um momento, quando chegamos aqui, de oração. Que mais? E o momento do louvor? A melodia do canto, derramando-se dos corações num tom de voz claro e distinto, representa um dos instrumentos divinos na conversão de almas. Todo serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na presença pessoal de Deus mesmo.
É por isso, e somente por isso, que nós buscamos apresentar a Deus um louvor sacro aqui na casa do Senhor. É por isso. Pastor, por que na sua igreja não tem aquele momento assim, para o pessoal pular, para o pessoal levantar a mão, para rodopiar, para gritar, para a bateria comer solta ali na frente, como diz a juventude por aí? Não. Aqui não é esse espaço. Isso aí é no show. No show tem isso aí, mas aqui não. A melodia do canto, derramando-se de corações num tom de voz claro e distinto, representa um dos instrumentos divinos na conversão de alma. Deus usa a música para converter pessoas. O pregador fica meia hora falando e às vezes um louvor converte o coração. Deus usa. Agora, olha essa parte final. Todo serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência. Eu não consigo ver solenidade na batucada, na gritaria, naquele louvor cheio de sabe? De ritmo diferente daquilo que é o sacro. O momento da adoração é um momento de solenidade e reverência. Essas duas palavrinhas nos explicam como deve ser a nossa adoração aqui. E é por isso que nós louvamos com esses instrumentos. Agora eu vou pegar talvez no calcanhar de alguns. Não durma. Não durma. Mas eu vou fazer tentar trazer aqui pelo menos um equilíbrio nesse assunto. Eu vou começar contando a história. Tinha um irmão que foi convidado para estar na plataforma, como vossas excelências estão aqui hoje, e ele ficou responsável por anunciar o hino final. Era um culto de quarta-feira à noite, ele estava muito cansado, coitado. E o irmão estava aqui sentado, e de repente, irmãos, os irmãos da igreja não estavam mais prestando atenção no pastor que estava a pregar, e estavam prestando atenção no irmão que estava pescando ali. E ele balançava a cabeça assim, quase caindo da cadeira. E vinha, e naquele cochilo, sabe como aquele cochilo profundo, tinha hora que ele estava ali empolgado naquele sono e vinha, e todo mundo dando risada e ninguém estava prestando mais atenção no culto. E o pastor resolveu, então, chamar a atenção do irmão de maneira discreta. E ele falando alguma coisa da Bíblia e etc. Não é, irmão fulano? Para ver se o irmão acordava. Quando eu disse assim, não é, irmão fulano, ele estava dormindo tão profundamente que ele levantou de um salto e disse, fiquemos em pé e cantemos o hino número tal. Ele pensou que já era a vez dele. Estava tão empolgado no seu sono. Olha o que diz aqui esse texto no livro Testemunhos Celestes, volume 2, página 195. Quando a palavra é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio do seu servo. Escutai com atenção. Não dormiteis nessa hora, porque assim fazendo é possível escaparem-se-vos neste momento, justamente, as palavras que mais necessitais ouvir, palavras que atendidas vos livrariam de enveredar por um caminho errado. Satanás vai querer que você durma bem na hora que aquilo que Deus tem para você. Há um outro texto do Espírito para você que diz que o inimigo, ele vê o sermão que o pregador vai pregar. E ele chega na igreja tentando ver quem aquele sermão vai atingir e ele tenta fazer com que aquela pessoa perca a atenção no momento em que aquele sermão está sendo falado. Mas, queridos, como disse, eu queria trazer de uma forma equilibrada esse ponto, porque há algumas pessoas que trabalham o dia todo, estão cansadas, mas vêm à igreja. Em algum momento no culto da quarta ou no culto da sexta, estão sentadinhos ali e de vez em quando dá aquela cochiladinha. O ideal é que não cochilasse. Mas eu ainda prefiro este irmão cansado e naquela pescaria ali cochilando aqui na igreja do que em casa. Eu não me preocupo muito. Teve um irmão um dia que chegou para mim e disse, pastor, eu queria lhe pedir desculpa. O que foi? Ô pastor, eu tentei ficar acordado todo o tempo na hora que o senhor estava pregando, mas eu estava tão cansado, e de vez em quando eu dei uma cochiladinha ali. Me desculpe, pastor. Eu disse, não precisa pedir desculpa.
Você estava bem cansado, mas estava aqui. Tem outros que estavam menos cansados que você, mas estavam em casa. É bom que você está aqui, com cansaço, ainda cochilando, mas estava aqui. Bom, temos o ideal. O ideal é não realmente dormirmos. Olha o que mais esse texto diz aqui, olha. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se ouvidas, não terem o efeito sobre o coração, transformando a vida. Agora eu vou mais um tema mais sensível ainda. Cuidado com as crianças. Às vezes é uma criança que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes, que a semente preciosa não cai em terreno fértil para produzir frutos. Eu quero falar sobre, eu vou ler mais alguns textos sobre as crianças, mas eu quero já de antemão dizer a você o seguinte, preste bem atenção no que eu vou falar. Nada deve concorrer com o culto que está sendo prestado a Deus aqui no sábado pela manhã. Nenhuma atividade paralela deve ser feita enquanto o culto está ocorrendo. Absolutamente nada. Conversamos com os diáconos e, inclusive, já orientamos para que estas portas laterais tenham um diácono para cuidar. Queridos, infelizmente, enquanto o culto está acontecendo, há jovens lá embaixo conversando, batendo papo, dialogando. Não, eu vou no banheiro. Primeiro, não vai no banheiro em comboio. Você vai sozinho. Então, se vier 3, 4, está indo para onde, meu filho? Vou ao banheiro. Não, você pode ir de um, não precisa de 3, 4 para ir ao banheiro. O caminho é rápido e fácil, você não precisa de 3 para guiar o caminho para o banheiro. A verdade é que vão com a desculpa de ir para o banheiro e ficam lá embaixo conversando. Eu quero dizer para os irmãos que, como disse, até hoje o período de ignorância passou, mas a partir de hoje, aquelas portas estarão fechadas. Nenhuma criança será permitida descer sem o auxílio dos pais. Ei, se seu filho quer ir ao banheiro, você é responsável por levar. Se seu filho estiver à porta, o diácono vai dizer para ele que ele não vai descer. Mas, se você estiver ali para acompanhar o seu filho, aí você vai acompanhá-lo e ele vai voltar. Nenhuma criança estará autorizada a descer por essas escadas para estar sozinha lá embaixo. Irmãos, este é um assunto extremamente importante. Inclusive, neste país há muita regulamentação acerca desse assunto. Nós não queremos que aconteça absolutamente nada com o seu filho, e não estou sugerindo que há alguma pessoa que possa fazer mal ao seu filho aqui dentro, mas eu não conheço todo mundo. E coisas assim erradas acontecem justamente com pessoas de dentro da casa, da fé. Às vezes, situações você diz assim, mas nunca imaginei isso do fulano. Pois é, e aconteceu. Nós não queremos nenhuma criança lá embaixo sozinha. Jovens e adolescentes não devem permanecer lá embaixo também sozinhos, conversando. Só tem um grupo, irmãos, que está autorizado a estar lá embaixo durante o culto, que é o grupo que está na cozinha, organizando alguma coisa. Fora isso, o lugar de todo adorador é aqui em cima. Então eu já peço até aos diáconos que, se tiver alguém lá embaixo, já pode conduzir de volta para cá. Agora mesmo, se tiver lá embaixo, pode trazer para aqui para cima. Pais, vocês entenderam? Nós temos 2 banheiros ali atrás, irmãos. As crianças podem fazer, mas está ocupado. Ok, você não vai ficar aqui no desespero querendo usar um banheiro, tendo o banheiro lá embaixo, porque o daqui está ocupado. Não, vai descer, mas vai descer acompanhado. É o seu filho, você acompanha. Você é o responsável. Vai sair para onde, meu filho? Vou para beber água. Gente, alguém certa vez disse que se as crianças bebessem água em casa, como elas bebem na igreja toda hora, ninguém tinha ter problema de rir, não. É uma tal de que eu quero beber água, toda hora quer beber água, quer sair para beber água. Não, meu filho, sente aí, beba toda a sua água que você precisa e sente. Onde as crianças devem estar assentadas na igreja,
Em que banco a criança vai assentar-se? Digam para mim, por favor, aonde elas vão sentar? Todos vocês sabem, que coisa linda. Teoria é muito bom. Mas eu vejo de vez em quando umas correndo para cima e para baixo. Não está do lado dos pais. O lugar do seu filho é ao seu lado. Na igreja, o lugar que ele se assenta é onde você está. Você é o responsável por manter a reverência na casa de Deus, cuidando dos seus filhos. A reverência é uma graça, que deve ser cuidadosamente alimentada. Toda criança deve ser ensinada a mostrar reverência, a verdadeira reverência para com Deus. Em que momento você ensina a criança a reverência? Em casa. Em que ocasião você vai ensinar seu filho a ter reverência em casa? Sabe por que eu vejo muitas crianças irreverentes na igreja? Porque essas crianças não fazem culto doméstico em casa. Quando eu vejo uma criança muito irreverente na igreja, eu já sei, essa família não faz o culto em casa. Porque o momento em que você vai ensinar seu filho sobre reverência é exatamente no momento do culto. Você faz o culto de manhã e você faz o culto à noite. A criança se assenta para ouvir a palavra. Ela canta, ela louva, ela adora. Ela ouve a leitura da Bíblia, da meditação ou da lição. Ela aprende como deve estar na presença de Deus. Na hora do culto, a criança está com sono, acordou de manhã com sono, aí deita no sofá, é a hora que você corrige, filho, levanta, nós estamos no culto, ele já aprendeu, no culto eu não posso ficar esparramado, deitado pelo sofá, como se eu tivesse, não, é o momento do culto. Aí ele vem para a igreja e ele entende, aqui é o momento do culto, é da mesma forma como eu devo me portar. Queridos, eu não sou melhor que ninguém, nem a minha família é melhor do que a família de vocês, mas como pastor, eu tenho a obrigação de que a minha família seja referência para a igreja. E está aqui, olha, minha esposa e minhas 2 filhas, bem sentadas aqui. E todo culto que você chegar vai encontrar ali. Você não vai ver nem Haná, nem Isabela correndo por aí, conversando por aí. Eu vou sentar perto das minhas amiguinhas para bater papo. Não, aqui é o momento do culto, elas estão sentadas ali, ao lado da mãe. Tem 14, a outra tem 12. 11 para 12 anos já, quase. Mas estão aqui. E o que elas fazem durante o culto? Presta atenção que vocês vão ver. Se você observar, vai ver que vez por outra ela está sentada ali com a caneta e com um caderno, anotando o sermão. Quem vem pregar, elas estão ali anotando. Aprendeu como? Com a mãe. Aonde? Em casa. É ali que a gente ensina a reverência. Não é porque você é a filha do pastor, não, é porque você é cristã. Mas é claro que como eu sou o pastor dessa igreja, vocês têm que entender que a responsabilidade é da família toda, a família pastoral. Nós somos o espelho para a igreja. E nós entendemos isso. Eu queria, irmãos, que cada família olhasse para os seus filhos, cada pai olhasse para o seu filho e dissesse, olha, nós vamos tratar as coisas de maneira diferente a partir de agora. Na nossa casa as coisas vão ser assim. Outro dia, um rapazinho, uma criança, eu já contei essa experiência, eu acho, aqui. Irmãozinha passando por debaixo dos bancos, assim, ó, os membros sentados, de repente, aquele supapo debaixo da perna. O que é isso? Um menino passando debaixo dos bancos. Saía do último banco e vinha até o primeiro. E depois voltava por aqui, ó, debaixo dos bancos. E o pai lá, como a gente usa uma expressão no Brasil, boca aberta, né? Até que o menino resolveu vir na frente. E andou por aqui, andou por ali, veio por aqui, e passou debaixo da perna do pastor. O pastor aqui fechou a perna. Foi. E aí ficou a cabeça para o lado de fora e o corpo lá para trás. E ele levantava a cabeça assim, me solta, me solta. E o pastor disse, quem é a mãe desse menino? E ele travou aqui mesmo a perna, não soltou não. Quem é a mãe desse menino vai vir buscar ele para botar ele do lado dele, do seu lado aí. Levantou todo envergonhado, veio, pegou o menino. Eu acho esse pastor muito radical. Não vou mais nessa igreja pela vergonha que eu passo. Vergonha você deveria ter de ter um menino desobediente e irreverente na casa de Deus. Mas não do pastor te chamar a atenção. Se te chamou a atenção é porque passou do limite.
Todo diácono dessa igreja está autorizado a conversar. Ninguém está aqui autorizado a bater, a pegar, nenhum tipo de abuso vai acontecer com seu filho. Mas todo diácono está autorizado a conversar com seu filho e pedir para ele voltar para o seu lugar, pedir para ele fazer silêncio na casa de Deus. E se porventura ele continuar, o diácono irá até onde você está sentado e vai conversar. Por favor, venha buscar o seu filho, ele não está obedecendo. Nós esperamos que isso nunca seja necessário. Mas de quem é o cuidado com as crianças? É do pastor? É do diácono? É seu. E estamos na casa de Deus. E os nossos filhos têm que ser ensinados que este ambiente é sagrado. Queridos, eu sei que essa mensagem às vezes parece um pouco dura, mas é necessário. Precisamos saber sobre isto para agir, porque ninguém... eu não sabia, pastor. Pronto, a partir de hoje está sabendo. Não se preocupe. Aproveito para falar sobre os jovens. Já falei das crianças. Em outras ocasiões são os moços e moças que revelam tão pouco respeito pela casa de Deus que se entretêm a conversar durante a pregação. O pastor está pregando, o irmão está pregando e os jovens batendo papo, conversando sobre várias coisas. Eu vou além. No tempo de Ellen White não tinha celular. E ficam jogando, batendo papo. Outro dia eu passei, vindo de trás para frente, pelo corredor da igreja, e, irmãos, estava o rapazinho sentado, bem na ponta do banco, no joguinho lá. Eu passei e parei do lado dele e fiquei olhando. Eu não ligo que você possa brincar em qualquer outro momento. Acabou o culto, você está lá fora, você está em qualquer outro espaço. Mas aqui, no momento da oração, no momento em que se está pregando, que se está orando, que está louvando a Deus, desligue o seu celular. Pastor, não posso desligar, mas então não mexa nele. Às vezes você precisa mandar uma mensagem para alguém aqui dentro. Já aconteceu de eu enviar uma mensagem para o sonoplasta, não vou gritar daqui de dentro. Mas eu estou falando disso, irmãos, eu estou falando de joguinho, o camarada jogando durante o culto. Não existe isso. Pais, seu filho é seu filho, não importa a idade que ele tenha. Se seu filho está jogando dentro da igreja, está numa rede social dentro da igreja, chame a atenção, tome o celular. Pastor, mas ele já tem 17 anos, e daí quem paga as contas não é você? É seu filho e acabou. Irmãos, eu cresci numa realidade bem firme em relação a isso. Meu pai dizia assim para mim: meu filho, não importa que idade você esteja, você morou debaixo do meu teto, quem paga as contas sou eu, a regra é a minha casa. Pastor, meu filho não quer mais ir para a igreja. Como assim? Ele não quer mais ir para a igreja. Quantos anos ele tem? 17, pastor. Pode ter 20, 30. Onde é que ele mora, irmão? Mora na minha casa. Quem paga a conta? Eu. Quem paga a comida? Eu. Quem paga quem dá as roupas, tudo para ele? Eu. Então ele vai para a igreja, irmão. Mas eu vou obrigar, pastor. Aí um dia a irmã veio falar isso para mim. Eu cheguei para ela e disse assim: irmã, deixa eu te perguntar. Teu filho é um jovenzinho que gosta muito de estudar, não é? Ele ama ir para a high school. Não. Não. Não? Ele não ama ir para a escola, não? Não? Tem dia que ele diz assim: hoje eu não quero ir para a escola. Aí, pastor, se eu deixasse, ele não ia para a escola nunca. Eu digo: E quando ele diz assim, eu não quero ir para a escola, ele faz o quê? Você vai. Você obriga? Mas não vai traumatizar? Não, eu obrigo, pastor, ele tem que ser alguém lá na frente. Pronto, irmão, a igreja é a mesma coisa. Obriga. Você vai para a igreja. Mas não é opção. Do mesmo jeito que você obriga a ir para a escola, vai para a igreja. Mas e se ele traumatizar com a igreja, tem problema não. Lá na frente aí é problema dele. Do mesmo jeito que ele pode traumatizar com a escola, aí é problema dele. Mas você fez o seu papel como pai. Quando Jesus Cristo voltar, você vai dizer: Senhor, até obrigado eu mandei para a igreja. Agora ele decidiu não vir mais, o problema é dele. Agora no dia, meu filho, que você pagar a sua conta, você morar na sua casa, e você pagar a sua comida, a sua água, a sua luz, sua energia, pronto, aí tudo bem. O gás lá, aí agora você decide se vai para a igreja ou não. Mas enquanto você morar na minha casa e eu pagar as suas contas, você vai para a igreja.
É obrigado? É obrigado. Do mesmo jeito que é obrigado a ir para a escola. E ninguém fica preocupado se o menino vai ficar traumatizado com a escola. Ele vai traumatizar com a igreja. Aí ele vai sair. Tem que ser por escolha. Tem algumas coisas que são por escolha. Tem outras que são por pressão mesmo. A escola não é por escolha, é por obrigação, é na pressão. Vai mesmo. Mas não quero ir para a escola, mas vai. Mas vai. Para a igreja também não quero ir, mas vai. Quando você for dono do seu nariz, aí você não quer mais ir para a escola, aí é problema seu. Pague suas contas e resolva a sua vida. Mas enquanto eu for pai, só que infelizmente nós vivemos uma geração de pais frouxos. E que os filhos é que mandam nos pais. O filho diz, eu não quero isso. E o pai, tá bom, sim senhor, meu filho. Irmãos, quando eu era criança, meu pai estava conversando com alguém na sala. Se eu passasse pelo meio, meu pai só olhava assim para mim e fazia assim, ó. Opa, deixa eu sair daqui e procurar meu lugar. Mas hoje, o pai está conversando com a visita na sala, o menino passa pelo meio, ainda vira e diz, é mentira. É mentira que ele está falando aí, e o pai fica lá. Não existe mais disciplina, não existe mais autoridade em casa. E é por isso que os filhos com 10, 12 anos já dizem, hoje eu não quero ir para a igreja. O pai diz, tá bom, você não quer, pode ficar em casa. Depois vem para o culto de quarta-feira pedir oração. Ora pelo meu filho que não está mais na igreja. Desde quando ele deixou de vir? Desde que tinha uns 10 anos. Quer dizer, você deixou o seu menino tomar as decisões. Querido, você toma a decisão por ele. Você é pai. Voltando aqui, jovens, olha o que o texto continua dizendo. Se estes jovens pudessem perceber os anjos que os estão observando e notando o seu procedimento, ficariam vermelhos de vergonha, corariam de vergonha e se aborreceriam a si mesmos. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para semear o joio. Agora, para terminarmos esta mensagem, falamos sobre antes do culto, durante o culto, e depois do culto, pastor, como é que deve ser o nosso procedimento? Acabou o culto, acabou, né? Aí vira feira. Aí agora a gente pode falar à vontade. Opa! Após ser pronunciada a bênção final ali, ao ser pronunciada a bênção, todos devem conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam então todos sem se atropelar, evitando falar em voz alta, portando-se como na presença de Deus e lembrando-se de que seus olhos repousam sobre todos. Mas quando se diz o amém e se dá a bênção final, parece que a gente já está no meio da rua. Conversas altas, não está dizendo que é proibido você conversar, cumprimentar o irmão, mas diz assim, ó, saiam sem falar em voz alta. Ninguém, olha aqui, isso aqui, olha, os diáconos vão estar te ajudando nisso daí, viu, se você falhar. Ninguém deve deter-se nos corredores para encontros de tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Aí tem gente que a gente despede, é para sair, aí ele chega no meio do corredor, para e vai conversar. Pererê, 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 pererê. E os outros querendo passar, e ali aquele grupinho conversando no meio do corredor da igreja. Não. Quer conversar? Vá lá para fora. Saia. O momento em que está na saída ali é para sair. Aí saiu, pode conversar, pode ficar à vontade. Mas aqui, o momento em que a gente precisa ter a reverência. Tais coisas não convêm na casa de Deus. Deus e os anjos têm sido desonrados pela maneira irreverente com que os crentes se portam em algumas igrejas, acordando os ecos com suas gargalhadas e fazendo ruído com os pés. Por último, irmãos, reverência para com a palavra de Deus. Devemos reverenciar a palavra de Deus, devemos mostrar respeito para com este volume impresso, nunca fazendo dele usos descuidadamente. Irmãos, eu não tenho nada contra quem usa o celular. A Bíblia, ela, a princípio, foi escrita em pergaminhos, em papiros. Depois a gente tem a folha impressa. Hoje pode ser usada até num pedaço de um material assim tecnológico. Não tem problema nenhum. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vai um conselho aqui de pastor. Não descarrega
não descarrega, não perde a atenção com outras mensagens que estão chegando, não tem problema com aplicativos, não trava. Perfeito, irmãos. Eu não tenho problema, eu tenho até uma Bíblia no meu celular. Mas é o meu celular. No celular chega mensagem, no celular alguém me liga, no celular tem aplicativos diversos que vão tirar a sua atenção. Eu me lembro de um rapaz cantor da igreja. Estava lá cantando, e aí ele disse, depois que cantou umas 3 ou 4 músicas, queridos, agora vamos ler um texto aqui da Bíblia. Aí ele pegou o celular. Aí ficou assim uns 10 segundos, tentando, aí virou no microfone e fez, alguém tem uma Bíblia? Meu celular descarregou. A minha não descarrega. Tenha vergonha de pegar a sua Bíblia e vir a este lugar. Carregue a sua Bíblia. Na Bíblia você anota, na Bíblia você coloca ali aquilo que você pretende que fique guardado no seu coração, você faz anotações, é só ela não se divide com mais ninguém. Precisamos ter então reverência com a palavra de Deus. Devemos reverenciar a palavra de Deus, devemos mostrar respeito para com esse volume impresso, nunca fazendo dele usos comuns ou manuseando descuidadamente. Jamais devem as escrituras ser citadas em uma pilhéria, uma piada, ou referidas para reforçar um dito espirituoso. Tem gente que pega o versículo bíblico para fazer uma piada. Não deve. Não deve. Muitos têm por costume criticar, e aqui aquilo que eu falei para vocês, muitos têm por costume criticar em casa o culto, aprovando umas poucas coisas e condenando outras. Se durante o culto divino o pregador comete algum erro, guardai-vos de vos referir a ele. Falai apenas das coisas boas que fez, das excelentes ideias que apresentou e que deveis aceitar como vindas de um instrumento de Deus. Quero contar uma experiência que eu vivenciei quando eu estava no meu primeiro distrito. Eu cuidava de 24 igrejas, fui numa igreja da roça, bem no interior. E cheguei lá, tinha um irmão, ele era semi-analfabeto. Ele aprendeu a ler com a Bíblia. E aí, irmãos, ele estava passando a lição, não era a escola sabatina, era a sala da casa da irmã, era a escola sabatina. E a irmã, o tapete tinha assim no chão onde a gente se assentava, e a mesa da casa dela era o púlpito. Esse irmão, quando me viu chegar, pastor chegou, passa a lição, pastor disse, continue, eu vou contribuindo com você. Mas pode continuar. Ele ficou tão empolgado, feliz. O pastor me deu a oportunidade de passar a lição. E ele foi passando a lição. Ele disse assim, irmãos, está escrito aqui no livro de João, capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu já achei estranho, vou-lo. Mas fiquei quieto. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, e vós preparar o lugar, voltarei e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus disse, eu vou e quando eu for, e vós preparar o lugar. Qual é o lugar que vós tem que preparar? Aí os irmãos, o coração, pois é. Jesus disse, quando eu for e vós preparar o lugar. Vós tem que preparar o lugar, que é o coração. Irmãos, você conhece o texto e sabe que no português não é assim, né? Jesus está dizendo, quando eu for e vos preparar o lugar. Eu vos preparar o lugar. O português estava errado. Aí na hora, a vontade de corrigir. Não, irmão, o texto está falando quando Jesus foi e ele vos preparar o lugar. Mas o Espírito Santo chegou na hora e fez assim, ei, escuta, com atenção. E eu não falei nada, guardei para mim e disse, pastor Eleazar, vós tem que preparar o lugar. O português estava errado, mas a teologia estava certa. Jesus pode voltar, e se vós não está com o coração preparado, vós fica. Eu aprendi naquele dia que tem pessoas que com português errado, não está falando às vezes uma coisa que está exatamente como está no texto, mas o Espírito Santo está usando, não importa quem suba aqui para pregar, o Espírito Santo vai usar.
E tem gente que fica, se for um pregador famoso, aí eu vou para a igreja ouvir. Se for alguém assim, aí eu quero... Mas se for, o irmão fulano vai pregar, e fala errado. Eu não... Ei, naquele dia eu aprendi, vós tem que estar com o lugar preparado. É o coração. Irmãos, ainda sobre a reverência, eu peço um pouquinho mais de paciência com vocês, já estamos caminhando para o final. E sobre as roupas? E sobre o traje na casa de Deus? Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem, porém, se esmerarem no adorno exterior, que é impróprio na casa de Deus. Cumpre evitar toda ostentação em matéria de roupa, que somente serviria para provocar a irreverência. Uma roupa mal colocada pode provocar a irreverência. E eu não estou falando só das mulheres, viu? E tem gente que só acha que só as mulheres que podem ter um problema na indumentária. Tem muito rapazinho aí se vestindo de maneira equivocada, vestindo roupas de maneira equivocada. Tem gente que uns rapazes aí que botam umas roupas tão apertadas, não dá nem para falar. Umas irmãs que vestem também umas roupas parecendo... A gente chama lá no Brasil, alguns brincam e diz que é a roupa a vácuo. Parece que a pessoa subiu em cima do guarda-roupa, colocou a calça em pé e pulou, assim, caiu dentro dela, para entrar. De tão apertada que é, ou uma saia tão apertada, que parece que vai estourar. Você não veio aqui para exibir o seu corpo, meu irmão, minha irmã. Você veio para adorar a Deus. Cuidado com os dizeres. Outro dia no Brasil tinha um rapaz com uma camisa escrita em inglês. Ele não sabia o que estava escrito, mas era um palavrão. E quando eu estava cumprimentando lá, todo mundo na porta da igreja, eu falei exatamente o que estava escrito, só que eu falei em português. Vá assim, assim, assim. Aí eu apertei a mão dele. Ele, o que é isso, pastor? Eu disse, é o que está escrito na sua camisa. Oh, é isso, pastor? Eu disse, cuidado com o que você compra, meu filho. Você veio para a igreja com a camisa, mandando a pessoa... Está errado isso aí. Cuidado. Não raro, a atenção das pessoas é dirigida sobre essa ou aquela peça de roupa. E deste modo, são sugeridos pensamentos que não deviam ocorrer no coração dos adoradores. Deus é que deve ser objeto exclusivo de nossos pensamentos e adoração. Qualquer coisa tendente a desviar o espírito de seu culto solene e sagrado constitui uma ofensa para Ele. Eu tenho que falar. Existem roupas que não combinam com este espaço. Na verdade, deixa eu dizer, não combinam espaço algum. Porque tem uns que acham que, não, então eu tenho que me vir para a igreja, aí é crente, adventista no 7º dia, não do 7º dia, né? Adventista no 7º dia, durante a semana esqueceu. Aí se veste de qualquer maneira. Tem pessoas que não respeitam nem o inverno, respeita pelo menos o inverno. Com as pernas de fora, com roupas indecentes e tal, durante a semana. E não dão um verdadeiro testemunho de que é um cristão. Roupa é para cobrir. A gente usa roupa para cobrir, não para mostrar. E alguns acham que a Bíblia é o complemento da saia. As irmãs botam uma saia, aí não cobre. Aí fica botando a Bíblia aqui em cima para ver se cobre o resto. Procura uma loja que tenha do tamanho certo, que tinha tecido suficiente para fazer uma roupa decente. Há outros que vestem uma calça. Outro dia eu pensei que a menina tinha vindo do Vietnã. Tão rasgada que estava a calça, tanto buraco. Foi bala, minha filha. Foi o que isso aí? Está toda rasgada assim a calça. Cuidado, tem algumas modas que não fazem sentido para um cristão. A gente se veste para glorificar a Deus também. Tem uns rapazes que vestem umas camisas, umas roupas que não tem nada a ver. Outro dia eu vi um rapaz andando com a calça cá embaixo assim. Aí foi andando assim na rua, andando com aquela calça caindo, mostrando metade da peça íntima dele. E eu dizia, mas que coisa ridícula. E tem menina que acha trem desse bonito. E na minha época aquilo era horrível. E sempre foi. Vista-se com decência. Agora, por que eu estou falando isso, queridos? E aqui realmente eu encerro. Pode passar aí, porque eu não estou conseguindo passar daqui. Por favor. Cleudi, isso. Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que falar? Quando uma igreja for suscitada
e deixada na ignorância nesses pontos, o pastor negligenciou o seu dever e terá de dar contas a Deus das impressões que deixou prevalecer. A menos que aos crentes sejam inculcadas, colocadas dentro da cuca, dentro da cabeça, ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência para nivelar o sagrado com o comum. Irmãos, isso aqui é muito forte. O pastor que não fala negligenciou o seu dever e terá que dar contas a Deus. Eu tenho que falar, não é uma opção. Não é porque eu quero, eu sei que não é agradável. Eu sei que não é o melhor sermão. Eu sei que não é aquele sermão que você sai daqui, oba, que bênção. Esse sermão foi maravilhoso para mim. Eu sei que muitos vão sair daqui hoje assim, pegou no meu pé hoje. Mas eu tenho que falar. Porque um dia quando Cristo voltar, se você não quiser dar atenção a nada do que eu disse, pelo menos eu vou chegar para ele e dizer, Senhor, eu falei. Se a pessoa não quis levar em consideração, aí é entre ela e o Senhor. Tais pessoas, professando a verdade, serão uma ofensa a Deus e uma lástima para a religião. Com as suas ideias destituídas de cultivo, jamais poderão apreciar um céu puro e santo e ser preparadas para se associarem aos adoradores de Deus nas cortes celestiais, onde tudo é pureza e perfeição, onde cada criatura é dominada de profunda reverência para com Deus e sua santidade. Já imaginou uma pessoa que não aprendeu a reverência aqui, tá a gente louvando a Deus lá no céu, e o camarada conversando, cochichando, batendo papo, andando para cima e para baixo, Senhor, peraí que eu vou tomar uma água aqui, aqui. Não, aí diz essa pessoa não poderia ir para o céu. Porque não aprendeu a reverência, a estar diante de um Deus santo. Queridos, esse mês é o mês da consagração. E eu espero que, de fato, a nossa igreja se consagre. Deus tem um trabalho gigantesco para fazer aqui em Brockton, através de você e de mim. Muitos vão ser agregados a este lugar. E a nossa reverência deve ser condizente com este espaço. Às vezes, onde eu prego esse sermão, no primeiro sábado, quando termina o culto, sai uma bênção, irmãos, todo mundo no silêncio. Sermão da reverência. Segundo sábado, ainda tem alguns que lembram. Terceiro sábado em diante, já volta tudo ao normal. Quero falar para você que estaremos relembrando. Os diáconos que estão ali naquela porta estarão relembrando você. Chegou o seu menino lá, quero descer, não vai. Volta lá com seu pai, pode até ir ao banheiro. Só o último detalhe para nós fazermos o encerramento. Quando o seu filho vier à igreja, era para eu ter falado isso no momento das crianças, mas me lembrei agora. Busque atividades que sejam espirituais para o seu filho. Eu entendo que uma criança de 2, 3 anos não fica quietinha o tempo todo. As minhas já tiveram 2, 3 anos. E Gisele trazia alguma coisa da historinha bíblica para ela pintar, alguma coisa. E às vezes sujava, irmãos. Tem usou um lápis, né? uma folha. Quem é responsável por limpar aquele espaço? É a mãe. Nunca nós saímos para o lugar onde as nossas filhas estavam, está lá sujo, cheio de papel, de rabisco. Mas tem alguns pais que os filhos estão ali, cortam papel, rasga papel, joga no chão, pedaço de lápis, pedaço de coisa. E aí, irmãos, o pai sai, as crianças saem, o lugar parece que tinha um chiqueiro ali antes. Limpe. Se seu filho está ali e ele sujou, limpe. Comida, na casa de Deus, não. Aqui dentro não é o lugar de você trazer, porque o meu filho tem que comer. Saia com ele em algum momento ali, em algum espaço. Mas aqui dentro não. Fica farelo de coisas. Então, esse não é o espaço para isso. Eu espero, queridos, que nós realmente estejamos reverentes diante da face do Senhor. Nosso culto deve ser um culto de adoração. Precisamos prestar um culto racional a Deus. Terminou a escola sabatina, as crianças serão conduzidas para cá. Você, pai, tem a responsabilidade que assim que seu filho entrou, colocá-lo junto a si. Sente o seu filho perto de você. E diga a ele, filho, agora começou o segundo momento do culto, na adoração. E eu preciso que você esteja em reverência diante de Deus, porque é assim que nós estaremos lá no céu. Que Deus abençoe você e que Ele nos guarde. Santo Deus e Pai.
Hoje nós estudamos um assunto que na verdade já sabemos. Mas infelizmente, Senhor, nós somos excelentes teóricos e péssimos na prática. Eu me incluo neste grupo, Senhor. Daqueles que sabem que deve fazer e muitas vezes faz diferente daquilo que sabe. Tenha misericórdia dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Ajuda-nos a termos atitudes condizentes com a grandeza da tua santidade. Ajuda-nos a entender que este lugar é sagrado e que devemos nos portar com reverência na tua casa. Que esta igreja, Senhor, e aqueles que nos assistem, outros que acompanharão esta mensagem, possam colocar na sua vida, possam efetuar uma mudança e dizer assim: a partir de hoje, eu serei mais reverente com o Senhor, com a sua palavra e com a sua casa. Amém. Dá-nos um sábado feliz na tua presença. E desde já pedimos a bênção sobre o alimento que vamos comer. A bênção para aqueles que vão retornar para os seus lares. A bênção para as atividades que ainda teremos nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém.